Existem mistérios no universo que a ciência ainda não consegue explicar. Perguntas que pairam no ar como névoa da manhã, esperando para serem desvendadas. E há momentos raros, quase sagrados, em que o véu entre mundos parece se tornar mais fino, permitindo vislumbres do que existe além da nossa compreensão. Se você acredita que nada acontece por acaso, inscreva-se agora. Talvez este vídeo tenha chegado até você por um motivo maior, um chamado silencioso que sua alma reconhece, mesmo que sua mente ainda não compreenda. Esta é a história de Noah Parker, um menino de olhos profundos e sorriso tímido, que aos 4 anos de idade tornou-se o centro de uma das mais impressionantes evidências de reencarnação já documentadas. Não por testemunhos vagos ou coincidências, mas por algo que nenhuma criança de sua idade poderia fabricar. Palavras de um idioma que deixou de ser falado há 14 séculos. Tudo começou numa tarde de outono em Cambridge, Inglaterra. A família Parker, Elizabeth, professora de literatura na universidade local, e Michael, arqueólogo especializado em civilizações antigas, notou algo peculiar no comportamento do filho. Noah, até então uma criança de desenvolvimento normal, começou a murmurar palavras estranhas durante o sono. Inicialmente, pensaram ser apenas balbucios infantis, aquela linguagem própria que as crianças pequenas costumam desenvolver. Mas havia algo diferente. As palavras tinham cadência, ritmo, estrutura, não eram aleatórias. E o mais intrigante, Noah as pronunciava com precisão incomum para uma criança tão pequena, como se aquele idioma fosse sua língua materna. Foi Elizabeth quem primeiro suspeitou que havia algo extraordinário acontecendo. Numa noite, enquanto colocava o filho para dormir, Noah olhou para a lua cheia pela janela e disse algo que ela não entendeu, mas que soava como uma prece antiga. Quando perguntou o que significava, o menino respondeu com naturalidade desconcertante. Estou agradecendo à lua por iluminar o caminho dos viajantes. Fazíamos isso todas as noites na minha outra vida, quando eu vivia nas montanhas. A princípio, Elizabeth pensou ser apenas imaginação infantil. Crianças frequentemente criam mundos paralelos, personagens invisíveis, histórias fantásticas. Mas havia uma consistência inquietante nas memórias de Noah. Ele descrevia com detalhes minuciosos um templo nas montanhas, rituais específicos, vestimentas de tecidos que não conhecia nesta vida, e sempre usando aquelas palavras estranhas, aquele idioma desconhecido. Michael, com seu background arqueológico, começou a gravar as falas do filho, não como evidência de algo sobrenatural, mas como um exercício de curiosidade científica. Talvez, pensou, pudesse identificar a origem daquele linguajar aparentemente estruturado. Consultou colegas linguistas, enviou gravações para especialistas em idiomas antigos. A resposta que recebeu da Universidade de Oxford fez com que suas mãos tremessem. O e-mail do Dr. Ian Matthews, renomado linguista especializado em línguas mortas, foi direto. O que seu filho está falando é uma variação do aramaico galileu com elementos do dialeto edesseniano, um idioma que deixou de ser falado ativamente por volta do século VII d.C. A pronúncia e a sintaxe são impressionantemente precisas. Como uma criança de 4 anos teve acesso a isso? Antes de continuar, me conte nos comentários. Você acredita que algumas almas escolhem voltar para completar algo que ficou pendente? Escreva: eu acredito que nada se perde, tudo retorna. O aramaico galileu era a língua falada na região da Galileia durante o início da era cristã, gradualmente substituída pelo árabe após as conquistas islâmicas. Era o idioma das comunidades cristãs primitivas, o idioma que, segundo muitos estudiosos, Jesus teria falado no cotidiano. E ali estava Noah, uma criança de 4 anos do século XXI, articulando frases e expressões nesse idioma extinto, com uma fluência
que desafiava qualquer explicação convencional. A notícia, inicialmente mantida em círculos acadêmicos restritos, acabou vazando para a imprensa. Em questão de dias, a residência dos Parker estava cercada por jornalistas, pesquisadores do paranormal, representantes de grupos religiosos e céticos determinados a provar que tudo não passava de uma fraude elaborada. Elizabeth e Michael, preocupados com o bem-estar do filho, recusaram a maioria dos pedidos de entrevistas e testes, mas concordaram em participar de um estudo conduzido pela Universidade de Edimburgo, sob condições controladas e com protocolos que garantissem o anonimato e a segurança psicológica de Noah. O estudo durou 6 meses. Noah foi exposto a diversos testes linguísticos, conduzidos por especialistas que não sabiam de sua história prévia. Foram apresentadas a ele gravações de diversos idiomas antigos, incluindo variações do aramaico, para testar suas reações. Os resultados foram além de qualquer expectativa. Não apenas Noah reconhecia o aramaico galileu, como respondia corretamente a perguntas feitas neste idioma, descrevia objetos e cenas representativas daquela época quando estimulado por palavras específicas. Mais surpreendente, quando perguntado sobre sua outra vida, o menino descrevia com consistência impressionante uma existência como escriba e copista em um monastério nas montanhas da atual Síria, por volta do século VI. Ele falava de um lugar chamado Deir Mar Musa, monastério de São Moisés. Descrevia os procedimentos de preparação de pergaminhos, a rotina de orações, o sistema de irrigação que permitia o cultivo em terraços na encosta árida. Detalhes que uma criança moderna simplesmente não teria como conhecer. O relatório preliminar do estudo, divulgado com cautela pela Universidade de Edimburgo, concluía que o sujeito demonstra conhecimento linguístico e contextual de um período histórico específico que não pode ser explicado pelos meios convencionais de aquisição de conhecimento. As hipóteses de exposição prévia, treinamento deliberado ou fraude foram sistematicamente descartadas pelos protocolos do estudo. Foi quando o caso chamou a atenção do Dr. James Stevenson, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, uma das mais antigas organizações dedicadas ao estudo científico de fenômenos inexplicados. Stevenson havia dedicado sua carreira ao estudo de casos sugestivos de reencarnação, documentando centenas deles em diferentes culturas. O caso de Noah Parker, escreveu ele em seu diário, apresenta características que o colocam entre os mais convincentes já registrados, não apenas pela manifestação de conhecimento linguístico verificável e historicamente preciso, mas pela consistência narrativa e pela impossibilidade de contaminação por fontes externas. O que tornava o caso ainda mais extraordinário era o fato de que, diferentemente da maioria dos relatos de memórias de vidas passadas em crianças, que costumam se manifestar por volta dos 3 anos e desaparecer gradualmente até os 7, as memórias de Noah pareciam se tornar mais nítidas e estruturadas à medida que ele crescia. Aos 5 anos, ele já era capaz de desenhar mapas detalhados do monastério onde dizia ter vivido, localizar pontos de referência nas montanhas sírias, que mais tarde seriam confirmados por imagens de satélite, e recitar de memória passagens inteiras de textos religiosos daquele período. Foi quando o Dr. Ahmad al-Rashid, arqueólogo da Universidade de Damasco, soube do caso e fez uma descoberta que abalaria até mesmo os mais céticos. Em escavações recentes nas ruínas do monastério de São Moisés, sua equipe havia encontrado uma série de pergaminhos parcialmente preservados, datados do final do século VI. Entre eles, um diário pessoal de um monge chamado Yeshua Barabas, que descrevia sua vida como copista e seu trabalho na preservação de textos sagrados. O mais impressionante,
Algumas das frases e expressões encontradas neste diário eram idênticas às que Noah havia pronunciado durante os testes, muito antes da descoberta dos pergaminhos. Expressões particulares, giros linguísticos específicos daquele autor que não poderiam ser conhecidos por ninguém no mundo moderno antes daquela escavação. Al-Rashid, inicialmente cético, enviou fragmentos dos pergaminhos para análise comparativa com as gravações das falas de Noah. A correspondência é inquietante, escreveu ele no relatório final. Não apenas no conteúdo, mas na estrutura sintática e nas peculiaridades dialetais. É como se o autor dos pergaminhos e o menino compartilhassem o mesmo padrão de fala. O caso começou a gerar debate intenso na comunidade científica internacional. Divisões claras se formaram. De um lado, pesquisadores que argumentavam pela possibilidade de mecanismos ainda desconhecidos de transmissão de memória. De outro, aqueles que viam, no caso, uma evidência tangível de continuidade da consciência além da morte física. No centro dessa tempestade acadêmica e midiática estavam Elizabeth e Michael, tentando proteger seu filho enquanto buscavam compreender o extraordinário fenômeno que acontecia em sua família. Foi Elizabeth quem tomou uma decisão crucial: permitir uma única viagem à Síria, onde as ruínas do monastério descrito por Noah ainda existiam, parcialmente preservadas nas montanhas a nordeste de Damasco. A expedição, organizada com discrição e sob rigorosas medidas de segurança, incluía apenas a família Parker, o Dr. Stevenson, o Dr. Al-Rashid e uma pequena equipe de documentação. O objetivo era simples, mas potencialmente revelador. Noah seria capaz de reconhecer o local que descrevia em suas memórias? Ele poderia navegar pelas ruínas sem orientação prévia? A chegada ao sopé das montanhas, onde se erguiam as ruínas do Deir Mar Musa, foi um momento de tensão palpável. Noah, até então calmo durante toda a viagem, subitamente ficou agitado no veículo. "Estamos perto", disse ele em inglês, antes de mudar para o aramaico. "Posso sentir o cheiro de incenso e pergaminho." O que aconteceu a seguir foi documentado por 5 câmeras diferentes, registrando de ângulos distintos para eliminar qualquer possibilidade de manipulação. Noah, segurando a mão do pai, começou a subir o caminho sinuoso que levava às ruínas. Em determinado ponto, soltou-se e acelerou o passo, como se reconhecesse o trajeto. "Aqui é onde os peregrinos paravam para a última oração antes da subida final", disse ele, apontando para uma pequena plataforma natural com vista para o vale. Al-Rashid confirmou. Aquele espaço havia sido identificado nas escavações como um possível ponto de parada ritualística, com vestígios de uma antiga estrutura de altar. Continuando a subida, Noah começou a identificar espaços e estruturas antes mesmo que entrassem em seu campo de visão. "A biblioteca fica atrás daquela parede", disse, apontando para um muro parcialmente desmoronado. "Minha cela era a terceira à direita do pátio central." O momento mais extraordinário, no entanto, ocorreu quando chegaram ao que restava da antiga biblioteca do monastério. Noah caminhou diretamente para uma seção específica da parede, aparentemente indistinguível do resto da estrutura em ruínas. Ajoelhou-se e começou a afastar pedras soltas do chão. "Aqui", disse ele com uma convicção surpreendente. "Quando os invasores chegaram, escondemos os manuscritos mais importantes em uma cavidade sob estas pedras. Eu mesmo ajudei a selá-la na noite antes do ataque." Al-Rashid, visivelmente perturbado, trocou olhares com sua equipe. Aquela área específica das ruínas ainda não havia sido completamente escavada. Ninguém poderia saber o que havia ali, ou se havia algo de fato. Com permissão das autoridades locais e seguindo protocolos arqueológicos, a equipe começou uma escavação cuidadosa no local indicado por Noah. Após 3 horas de trabalho meticuloso, encontraram uma cavidade selada com argila endurecida.
Dentro dela, protegido por um invólucro de couro tratado com cera de abelha, estava um conjunto de 7 pergaminhos em condições de preservação surpreendentes. Datação preliminar indicou que os manuscritos eram do final do século VI, exatamente o período que Noah descrevia em suas memórias de outra vida. Mais impressionante, entre os manuscritos estava o que parecia ser a continuação do diário de Yeshua bar Abbas, o mesmo escriba cujos escritos anteriores continham expressões idênticas às pronunciadas por Noah. As páginas finais do diário, traduzidas com dificuldade devido ao estado de conservação, descreviam os últimos dias do monastério antes de um ataque iminente. A última entrada, escrita com caligrafia trêmula, dizia: selamos nosso conhecimento nas entranhas da terra, para que um dia possa ressurgir. E aqueles que encontrarem estas palavras saibam que o espírito permanece mesmo quando a carne perece. Não é o fim, apenas uma passagem. O impacto da descoberta foi imediato e profundo. Pela primeira vez, um caso sugestivo de reencarnação havia produzido evidências arqueológicas verificáveis e previamente desconhecidas. Evidências que uma criança de 5 anos não teria como conhecer por meios convencionais. Enquanto a comunidade científica debatia acaloradamente as implicações da descoberta, algo ainda mais extraordinário começou a acontecer com Noah. À medida que mais pergaminhos de Yeshua bar Abbas eram traduzidos, revelou-se que o escriba havia dedicado seus últimos anos a um projeto específico: a preservação de ensinamentos que acreditava serem do próprio Jesus, transmitidos por tradição oral e não incluídos nos evangelhos canônicos. Noah, sem acesso às traduções, começou a recitar passagens que mais tarde seriam encontradas nesses pergaminhos. Passagens sobre compaixão, sobre a natureza cíclica da existência, sobre a permanência da alma através de múltiplas vidas. Ele disse que voltamos muitas vezes, contou Noah aos pais, referindo-se a Jesus, não para sofrer, mas para aprender e crescer, como uma planta que morre no inverno e renasce na primavera. A sincronicidade entre essas recitações espontâneas e o conteúdo dos manuscritos recém-descobertos foi documentada por uma equipe independente de pesquisadores, eliminando a possibilidade de fraude ou coincidência. Foi então que o Dr. Stevenson propôs um estudo de longo prazo, não apenas de Noah, mas de outros casos semelhantes ao redor do mundo. O que estamos testemunhando, escreveu ele, pode ser o início de uma nova compreensão da consciência humana. Uma compreensão que transcende os limites do materialismo científico e nos reconecta com tradições espirituais milenares que sempre afirmaram a continuidade da alma. As descobertas no caso de Noah Parker não trouxeram respostas definitivas, mas abriram portas para perguntas mais profundas. Se a consciência pode, de fato, continuar além da morte física e se manifestar em outra vida, quais são as implicações para nossa compreensão da identidade, do propósito, da própria natureza da existência? Para Elizabeth e Michael, que iniciaram essa jornada como céticos educados, a transformação foi profunda. Não se trata mais de acreditar ou não acreditar, disse Elizabeth em um raro momento de abertura com a imprensa. Trata-se de estar diante de algo que desafia nossas categorias habituais de pensamento e exige uma mente verdadeiramente aberta. Michael, o arqueólogo cuja carreira havia sido construída sobre evidências físicas e metodologia rigorosa, encontrou-se em terreno desconhecido. A ciência progride não quando confirmamos o que já sabemos, mas quando nos deparamos com anomalias que desafiam nossos modelos existentes. O caso de Noah é uma dessas anomalias que nos força a expandir nossos horizontes conceituais. Quanto a Noah, ele continuava sendo, em muitos aspectos, uma criança comum. Brincava, ria, fazia travessuras, aprendia na escola como qualquer outro menino de sua idade. Mas havia momentos em que uma sabedoria antiga parecia falar através dele.
momentos em que seus olhos refletiam memórias de tempos que nenhuma criança moderna poderia conhecer. Em uma dessas ocasiões, sentado à beira de um lago perto de Cambridge, Noah olhou para o horizonte e disse, quase como se falasse consigo mesmo: "Sabe por que voltamos? Porque há coisas que o coração precisa aprender e uma vida raramente é suficiente." À medida que o caso ganhava notoriedade internacional, surgiram outros relatos semelhantes. Crianças em diferentes partes do mundo manifestando conhecimentos específicos de línguas extintas, culturas antigas, locais históricos que nunca visitaram nesta vida. Como se uma onda de memórias ancestrais estivesse emergindo no alvorecer do século XXI. Pesquisadores da Universidade de Virgínia, da Divisão de Estudos de Percepção da Universidade de Princeton e do Instituto de Ciências Noéticas começaram a colaborar em um projeto sem precedentes, o mapeamento sistemático desses casos, buscando padrões, conexões, significados mais amplos. O fenômeno ultrapassou as fronteiras da curiosidade científica e começou a impactar o diálogo entre ciência e espiritualidade. Líderes religiosos de diversas tradições viram nas descobertas uma confirmação de ensinamentos antigos sobre a natureza cíclica da alma. Neurocientistas começaram a propor novos modelos da consciência como um fenômeno não limitado pelo cérebro físico. Um simpósio internacional realizado em Kyoto reuniu cientistas, filósofos e líderes espirituais para discutir as implicações dos casos documentados. O Dalai Lama, presente no evento, observou que o que parece revolucionário para a ciência ocidental tem sido compreendido há milênios pelas tradições contemplativas do Oriente. Em meio a esse turbilhão de atenção global, os Parker tomaram uma decisão crucial. Retiraram Noah dos holofotes. Com a ajuda de especialistas em desenvolvimento infantil e conselheiros espirituais de diversas tradições, criaram um ambiente que permitia ao menino integrar suas memórias extraordinárias sem se sentir como uma anomalia ou um objeto de estudo. "Queremos que ele tenha a chance de ser criança", explicou Elizabeth, "de descobrir por si mesmo o significado dessas memórias, de integrá-las à sua identidade atual, sem ser definido apenas por elas." Noah, agora com 6 anos, começava a desenvolver sua própria compreensão do fenômeno que vivia. "Às vezes é confuso", confidenciou ele a um terapeuta especializado que o acompanhava. "É como ter 2 pessoas dentro de mim, mas também é como se eu pudesse ver mais longe, entender coisas que as outras crianças ainda não entendem." Foi durante uma dessas sessões terapêuticas que Noah fez uma observação que capturava a essência do mistério que seu caso representava. "Todos já vivemos antes", disse ele com a simplicidade direta de uma criança. "Só que a maioria das pessoas esquece quando nasce. Eu lembrei porque tinha algo importante para dizer." Quando perguntado sobre qual seria essa mensagem importante, Noah ficou em silêncio por um longo momento, como se escutasse uma voz interior. Então, respondeu com palavras que pareciam vir de uma sabedoria muito além de seus anos, que somos mais antigos do que pensamos. Que o amor não se perde entre uma vida e outra, e que mesmo as histórias que esquecemos continuam vivendo em nós. O caso de Noah Parker e outros semelhantes não ofereceram provas definitivas da reencarnação no sentido estrito. O que ofereceram foi algo talvez mais valioso. Um convite para expandir nossa compreensão da consciência humana, para considerar possibilidades que transcendem os limites do paradigma materialista dominante. Como observou o neurocientista Dr. Robert Williams em seu discurso na Conferência de Kyoto, a ciência progride não quando se apega dogmaticamente a modelos existentes, mas quando tem a coragem de explorar anomalias que desafiam esses modelos. Os casos de memórias de vidas passadas representam precisamente esse tipo de anomalia produtiva.
que pode nos levar a uma compreensão mais profunda e abrangente da consciência. Para as famílias diretamente envolvidas nesses casos extraordinários, as questões filosóficas e científicas muitas vezes davam lugar a preocupações mais imediatas e humanas, como ajudar uma criança a navegar entre memórias de vidas diferentes, como integrar experiências tão díspares em uma identidade coesa, como permitir que essas crianças especiais vivessem vidas equilibradas e plenas. Foi pensando nisso que Elizabeth Parker, inspirada pela experiência com o filho, estabeleceu a Fundação Ponte Entre Vidas, dedicada a oferecer apoio a famílias vivendo situações semelhantes. Estas crianças não são anomalias a serem estudadas, afirmou ela. São mensageiros que nos convidam a expandir nossa visão da vida e da consciência. A Fundação rapidamente se tornou um centro de recursos, reunindo psicólogos, educadores, conselheiros espirituais e cientistas comprometidos com uma abordagem holística desses casos extraordinários. Seu lema, inspirado nas palavras do próprio Noah, era simples e profundo. Lembrar é um presente, compartilhar é um propósito. Enquanto isso, a análise dos manuscritos descobertos graças às indicações de Noah continuava revelando conteúdos surpreendentes. Entre os textos preservados por Yeshua Barabas estavam fragmentos de ensinamentos atribuídos a Jesus que pareciam aludir diretamente à continuidade da alma através de múltiplas encarnações. Antes de Abraão existir, eu sou, dizia um dos fragmentos, ecoando o Evangelho de João, mas acrescentando: e vós também sois, desde o princípio dos tempos, embora vossos olhos estejam cobertos pelo véu do esquecimento. Outro fragmento, particularmente intrigante, parecia dialogar diretamente com a tradição de memórias de vidas passadas. Alguns de vós lembrarão de vidas anteriores, como sinais para aqueles que duvidam, não para a glória pessoal, mas como testemunho da eternidade da alma. A comunidade acadêmica se dividia na interpretação desses textos. Eram realmente palavras de Jesus, preservadas por uma tradição oral marginal? Eram elaborações posteriores de comunidades cristãs, influenciadas por correntes gnósticas ou pelo contato com filosofias orientais? Ou eram, como sugeriam os mais céticos, falsificações criadas para legitimar crenças não ortodoxas? O que ninguém podia negar, entretanto, era a autenticidade dos manuscritos em si, confirmada por datação de carbono e análise de tinta e pergaminho. E mais impressionante ainda, o fato de que uma criança moderna havia sido capaz de identificar sua localização precisa usando um idioma que não deveria conhecer. À medida que Noah crescia, suas memórias de vida passada começaram a se integrar de forma mais harmoniosa à sua personalidade atual. Aos 7 anos, ele ainda falava aramaico fluentemente, mas agora percebia claramente a distinção entre suas lembranças como Yeshua e sua vida presente como Noah. É como ter um livro de histórias dentro da cabeça, explicou ele a uma pesquisadora que o acompanhava periodicamente. Posso abrir e ler, mas sei que é uma história que já aconteceu. Agora estou vivendo uma história nova. Essa evolução na forma como Noah lidava com suas memórias extraordinárias foi documentada como parte de um padrão mais amplo observado em outros casos similares. Dr. Stevenson e sua equipe notaram que, à medida que essas crianças amadureciam, as memórias de vidas passadas tendiam a se tornar menos imediatas e mais integradas, como recordações normais, embora incomumente vívidas e detalhadas. O que testemunhamos, escreveu Stevenson, parece ser um processo natural de integração de diferentes aspectos da consciência. Não é tanto um esquecimento da vida passada, mas uma harmonização que permite que a criança desenvolva sua identidade atual sem ser dominada pelas memórias anteriores. Para os Parker, essa evolução trouxe um alívio considerável. Noah podia agora participar de atividades normais da infância,
desenvolver amizades, frequentar a escola sem que suas memórias extraordinárias interferissem constantemente em seu cotidiano. No entanto, um aspecto das lembranças de Noah continuava a intrigar pesquisadores e teólogos. Em seus relatos como Yeshua Barabas, ele mencionava repetidamente um grande propósito que havia motivado o trabalho de preservação dos manuscritos, a preparação para um tempo futuro em que esses ensinamentos seriam novamente necessários. Ele disse que viraria um ciclo, relatou Noah, referindo-se a Jesus, que haveria um tempo em que as pessoas voltariam a buscar a verdade além das palavras escritas, além dos muros das igrejas, e que precisaríamos estar prontos para aquele momento. Era impossível não ver uma conexão entre essa profecia relatada por Noah e o momento histórico atual, marcado por uma busca espiritual que transcende instituições tradicionais, por um diálogo renovado entre ciência e espiritualidade, por uma abertura sem precedentes a perspectivas que unem sabedoria antiga e descobertas contemporâneas. Seria esta a razão pela qual essas memórias estavam emergindo agora, neste momento específico da história humana? Estaria a consciência coletiva alcançando um ponto de desenvolvimento que permitia a recuperação dessas memórias ancestrais, desses conhecimentos preservados através dos séculos? Estamos apenas no início de uma jornada de redescoberta, observou o Dr. Williams em uma palestra no Instituto de Ciências Noéticas. Uma jornada que pode nos levar a uma compreensão mais profunda, não apenas de quem fomos, mas de quem somos e do que podemos nos tornar. Para Noah Parker, a jornada era simultaneamente extraordinária e profundamente pessoal. Aos 8 anos, ele começou a manifestar interesse por linguística e arqueologia, ecoando aspectos de sua vida anterior, mas agora integrados a uma personalidade própria, única, voltada para o futuro. Quero entender como as palavras conectam as pessoas através do tempo, disse ele, quando perguntado sobre seus interesses. Como podemos usar histórias antigas para criar histórias novas? E foi nesse instante, entre o invisível e o eterno, que algo começou a mudar. Mas o que viria a seguir superaria tudo que eu poderia compreender. O véu do tempo parecia mais fino naquele momento, como se passado e presente respirassem juntos no mesmo ritmo. Enquanto Noah crescia, suas memórias de Yeshua não desapareceram, mas se transformaram, ganhando uma dimensão diferente, como páginas de um livro antigo que, ao invés de amarelar e se desintegrar, começavam a revelar tintas invisíveis entre as linhas já conhecidas. Foi próximo ao seu 9º aniversário que o fenômeno evoluiu para algo ainda mais extraordinário. Noah acordou uma manhã com febre alta, delirando em um estado entre vigília e sonho. Elizabeth, preocupada, chamou o médico da família, enquanto Michael segurava a mão do filho, tentando acalmá-lo. Os pergaminhos não estão completos, murmurava o menino, alternando entre inglês e aramaico. Há mais, escondidos onde as águas se encontram com a pedra, debaixo do símbolo da estrela de 8 pontas. Quando a febre finalmente cedeu, 3 dias depois, Noah não se lembrava do que havia dito. Mas Michael havia gravado tudo, como vinha fazendo desde o início daquela jornada extraordinária. Ao revisar as gravações com Elizabeth, ambos sentiram um arrepio de reconhecimento. A estrela de 8 pontas era um símbolo específico mencionado nos manuscritos já descobertos, um emblema particular usado por uma linhagem de mestres gnósticos que, segundo os textos, preservavam ensinamentos esotéricos de Jesus. Onde as águas se encontram com a pedra poderia ser uma referência a um local específico. Michael consultou mapas antigos da região onde o monastério fora construído. Havia, de fato, um ponto onde 2 riachos convergiam próximos a uma formação rochosa distintiva, cerca de 2 quilômetros a nordeste das ruínas já exploradas. O Dr. Al-Rashid, quando consultado, confirmou que aquela área nunca havia sido sistematicamente escavada. As prioridades arqueológicas se concentraram no complexo principal do monastério, explicou.
Áreas periféricas foram documentadas apenas superficialmente. Uma nova expedição foi organizada, desta vez com financiamento da Universidade de Cambridge e apoio logístico da Unesco, que havia declarado os manuscritos previamente descobertos como Patrimônio Documental da Humanidade pelo programa Memória do Mundo. Noah, agora com mais maturidade para compreender o significado de sua participação, insistiu em acompanhar os pais. "Preciso estar lá", disse com uma convicção surpreendente. "Há algo que só eu posso encontrar." A expedição partiu em maio de 2024, com uma equipe reduzida de especialistas e o apoio das autoridades locais. O clima geopolítico havia se estabilizado o suficiente para permitir o trabalho arqueológico na região, embora com medidas rigorosas de segurança. Quando chegaram ao local indicado, o encontro dos dois riachos com a formação rochosa, encontraram uma paisagem aparentemente natural, sem sinais óbvios de intervenção humana antiga. Scanners de subsolo e tecnologia de imagens térmicas não revelaram nenhuma anomalia significativa. Foi Noah quem, após caminhar silenciosamente pela área por quase uma hora, parou diante de um afloramento rochoso parcialmente coberto por vegetação. "Aqui", disse simplesmente, apontando para uma seção específica da rocha que parecia idêntica ao resto. Quando a equipe removeu cuidadosamente a vegetação, descobriu-se que o que parecia ser parte natural da rocha era, na verdade, uma estrutura artificial. Uma porta de pedra tão perfeitamente integrada à formação natural que era praticamente indistinguível sem um exame minucioso. Mais impressionante ainda, quando finalmente conseguiram abrir a passagem, após dias de trabalho meticuloso, encontraram entalhado no interior um símbolo familiar, a estrela de 8 pontas mencionada por Noah durante seu delírio febril. A câmara subterrânea revelada era pequena, mas seu conteúdo era de valor incalculável. Um conjunto de 33 tubos de cerâmica selados, cada um contendo manuscritos em condições excepcionais de conservação, protegidos da umidade e do tempo pelo microclima estável da câmara e pela engenhosidade de seus guardadores antigos. A análise preliminar indicou que os manuscritos eram ainda mais antigos que os anteriores, datando possivelmente do século III ou IV, e continham textos em aramaico, grego antigo e uma forma primitiva do siríaco. Entre os manuscritos estava um codex intitulado As Palavras Não Ditas, que parecia ser uma compilação de ensinamentos de Jesus, não incluídos nos evangelhos canônicos. Ensinamentos sobre a natureza da consciência, sobre a jornada da alma através de múltiplas vidas, sobre a relação entre a experiência humana e o que o texto chamava de a grande memória, um conceito que parecia prefigurar noções contemporâneas de consciência não local e campos morfogenéticos. "Vossa essência é como água", dizia um dos trechos traduzidos. "Flui de um recipiente a outro, mas permanece água. A forma muda, a essência permanece. Assim é a alma através das vidas." Outro trecho parecia dialogar diretamente com os casos de crianças que lembravam vidas passadas. "Alguns virão com a memória intacta, como mensageiros entre mundos. Honrai seu testemunho, pois eles são pontes sobre o abismo do esquecimento." A descoberta enviou ondas de choque pela comunidade acadêmica internacional. Teólogos, historiadores, linguistas e cientistas cognitivos convergiam agora em um território compartilhado de investigação, onde fronteiras disciplinares tradicionais se dissolviam diante da magnitude das questões levantadas. "O que estamos testemunhando", observou o historiador religioso Dr. Jonathan Miller, "é potencialmente o maior desafio ao entendimento convencional das origens do cristianismo desde a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Estes textos sugerem uma dimensão do ensinamento de Jesus que foi sistematicamente excluída do cânone oficial, uma dimensão que parece ter muito mais em comum
com tradições contemplativas orientais do que se supunha anteriormente. Para Noah, então com 10 anos, a descoberta representou uma espécie de culminação. Após o retorno da expedição, ele passou por uma transformação notável. As memórias de Yeshua, que antes emergiam espontaneamente, agora pareciam ter encontrado uma resolução, uma integração mais profunda. É como se eu tivesse completado algo que começou há muito tempo, explicou ele aos pais. Como fechar um círculo que estava aberto por séculos. As implicações mais amplas das descobertas, no entanto, estavam apenas começando a ser compreendidas. Os manuscritos revelaram não apenas ensinamentos espirituais, mas também descrições detalhadas de práticas contemplativas, projetadas para facilitar o que o texto chamava de anamnesis, a recuperação consciente de memórias de vidas passadas. Essas práticas incluíam formas específicas de meditação, trabalho com sonhos e o uso de certos sons e mantras que, segundo os textos, podiam afinar a mente para frequências de memória normalmente inacessíveis. A doutora Catherine Chen, neurocientista da Universidade de Stanford, especializada em estados alterados de consciência, viu nas descrições antigas paralelos notáveis com descobertas contemporâneas sobre como certos estados meditativos afetam a atividade cerebral e a recuperação de memórias. O que é fascinante, observou ela, é que essas práticas antigas parecem incorporar uma compreensão sofisticada da relação entre estados de consciência e acesso a diferentes camadas de memória. Uma compreensão que a neurociência moderna está apenas começando a mapear com nossas tecnologias avançadas. Inspirados por essas descobertas, Chen e sua equipe iniciaram um estudo controlado, aplicando versões adaptadas das práticas descritas nos manuscritos a voluntários adultos que relatavam fragmentos de possíveis memórias de vidas passadas. Os resultados preliminares, embora não conclusivos, foram intrigantes o suficiente para garantir financiamento para uma investigação mais ampla. Enquanto isso, Noah Parker entrava na adolescência com uma perspectiva única sobre a vida e a identidade. As intensas memórias de Yeshua, que haviam dominado sua infância, agora se integravam harmoniosamente em seu senso de self em desenvolvimento. Não é que eu seja duas pessoas diferentes, explicou ele em uma rara entrevista concedida a um documentário da BBC quando tinha 13 anos. É mais como ter acesso a duas bibliotecas de experiências, e isso me faz perceber que todos nós somos mais do que apenas nossa vida atual. Somos todas as histórias que já vivemos, mesmo que não nos lembremos delas conscientemente. Essa integração de perspectivas, a inocência e o crescimento de Noah, a sabedoria antiga de Yeshua, produziu uma combinação extraordinária. Na escola, Noah se destacava não apenas em linguística e história, como seria de esperar, mas também em ciências e artes, demonstrando uma capacidade incomum de fazer conexões entre campos diversos de conhecimento. Seus professores notavam nele uma qualidade rara, a habilidade de ser simultaneamente criança, com toda a curiosidade e espontaneidade naturais da idade, e um observador sábio, capaz de reflexões que transcendiam sua experiência cronológica. É como se ele tivesse acesso a camadas de compreensão que normalmente só desenvolvemos depois de muitas décadas de vida, comentou sua professora de filosofia, mas sem perder a frescura e a abertura da juventude. Aos 15 anos, Noah começou a desenvolver um interesse particular por neurociência e pelo estudo da consciência. Sua experiência pessoal havia lhe dado uma perspectiva única sobre questões fundamentais que os pesquisadores da área buscavam responder. Como a memória funciona realmente? O que é a identidade além de nossas lembranças?
Como a consciência se relaciona com o cérebro físico? Foi nesta época que ele conheceu Sofia Mendes, uma jovem prodígio da neurociência computacional que, aos 22 anos, já havia desenvolvido algoritmos revolucionários para mapear padrões de atividade cerebral durante estados meditativos profundos. Sofia estava fascinada com o caso de Noah desde que ouvira falar dele anos antes. Quando soube que o agora adolescente estava interessado em seu campo de pesquisa, ela o convidou para visitar seu laboratório no recém-fundado Instituto para Estudos Avançados de Consciência, em Barcelona. O encontro entre os dois marcou o início de uma colaboração que, eventualmente, abriria novas fronteiras na compreensão científica da memória e da consciência. Sofia, com sua metodologia rigorosa e visão inovadora, complementava perfeitamente a experiência direta e a intuição profunda de Noah. O que me impressiona em Noah, disse Sofia em uma entrevista posterior, não é apenas que ele tenha memórias extraordinárias de uma vida anterior. É a maneira como ele integrou essa experiência em uma compreensão coerente e expansiva da consciência humana. Uma compreensão que, surpreendentemente, ressoa com nossas descobertas mais avançadas em neurociência quântica. Juntos, eles começaram a desenvolver o que chamaram de protocolo de ressonância mnemônica, uma metodologia que combinava meditação guiada, neurofeedback avançado e elementos adaptados das práticas antigas descritas nos manuscritos descobertos graças a Noah. O objetivo inicial era modesto: criar um ambiente controlado, onde pessoas com fragmentos de memórias de vidas passadas pudessem explorar essas lembranças de forma segura e estruturada, gerando dados que pudessem ser analisados cientificamente. Os primeiros resultados excederam todas as expectativas. Voluntários submetidos ao protocolo não apenas relatavam memórias mais vívidas e coerentes, mas também produziam informações verificáveis, detalhes históricos obscuros, conhecimentos de idiomas não estudados nesta vida, familiaridade com locais nunca visitados, que desafiavam explicações convencionais. Mais impressionante ainda, quando os padrões cerebrais dos participantes eram mapeados durante essas sessões, emergiam assinaturas neurais distintivas, que Sofia chamou de campos de ressonância temporal, configurações de atividade cerebral que pareciam operar fora dos parâmetros normais do processamento de memória autobiográfica. O que estamos observando, explicou Sofia em um artigo publicado na revista Science, parece ser um modo de acesso à memória que transcende os mecanismos convencionais de armazenamento e recuperação neuronal. Os dados sugerem a possibilidade de que a consciência tenha acesso a campos informacionais que existem independentemente do substrato neurobiológico, uma hipótese que ressoa com modelos quânticos da consciência propostos por físicos como Roger Penrose e Stuart Hameroff. A publicação do artigo gerou simultaneamente entusiasmo e controvérsia. Para alguns, representava um avanço revolucionário na ciência da consciência. Para outros, uma perigosa incursão em território pseudocientífico. No meio desse debate acalorado, Noah mantinha uma serenidade surpreendente. Aos 17 anos, ele havia se tornado não apenas um sujeito de estudo fascinante, mas um pesquisador perspicaz por direito próprio, contribuindo com insights que brotavam da integração única de suas experiências como Noah e suas memórias como Yeshua. O que estamos descobrindo, disse ele durante uma conferência TED, que se tornaria uma das mais assistidas da plataforma, não é apenas sobre reencarnação no sentido tradicional. É sobre a natureza da consciência como um fenômeno que transcende os limites que normalmente atribuímos a ela. É sobre perceber que somos mais do que pensamos ser, não apenas como indivíduos, mas como espécie consciente. A jornada que começara com um menino de 4 anos, falando uma língua extinta,
havia se transformado em uma exploração de fronteira da própria natureza da consciência humana. E a integração das perspectivas científica e espiritual que emergia desse trabalho começava a oferecer um novo paradigma para compreender questões fundamentais sobre identidade, propósito e o significado da existência. Enquanto isso, os manuscritos descobertos, graças às memórias de Noah, continuavam revelando conteúdos surpreendentes. Um dos textos mais intrigantes, intitulado O Livro das Passagens, descrevia o que parecia ser um mapa detalhado dos processos de transição entre vidas, o que acontece com a consciência no intervalo entre a morte física e o renascimento. O texto falava de diferentes câmaras de preparação, onde a alma revisava experiências da vida anterior, integrava lições aprendidas e planejava aspectos da próxima encarnação. Descrevia guias que auxiliavam nesse processo e falava de uma grande biblioteca onde todas as memórias de todas as vidas eram preservadas. O que tornava essas descrições particularmente notáveis era sua correspondência com relatos contemporâneos de experiências de quase-morte e com narrativas de memórias entre vidas, acessadas através de estados hipnóticos profundos. Correspondências que seria impossível explicar por influência cultural, dada a idade dos manuscritos. Para o Dr. Raymond Moody, pioneiro no estudo sistemático de experiências de quase-morte, essas descobertas representavam uma validação extraordinária. O que estamos vendo, observou ele, é uma convergência notável entre textos antigos, experiências contemporâneas de pessoas que estiveram no limiar da morte, e agora evidências neurológicas emergentes. É como se múltiplas linhas de investigação, separadas por milênios e metodologias radicalmente diferentes, estivessem agora convergindo para uma compreensão unificada da consciência como um fenômeno que transcende a vida física individual. Essa convergência começou a catalisar uma transformação mais ampla na interface entre ciência e espiritualidade. Pesquisadores que antes hesitariam em abordar temas considerados muito místicos, agora encontravam um território comum, onde questões sobre a natureza da consciência podiam ser exploradas com metodologia rigorosa, mas sem os limites impostos pelo reducionismo materialista. Instituições como o Instituto Max Planck, na Alemanha, o Centro para Estudos da Consciência da Universidade de Tucson, no Arizona, e a recém-estabelecida Fundação para Ciências Noéticas, na Suíça, começaram a colaborar em um programa de pesquisa multidisciplinar sem precedentes, integrando neurociência, física quântica, psicologia transpessoal e o estudo de textos contemplativos de diversas tradições. Para Noah, que agora se aproximava da idade adulta, essa evolução representava a realização de um propósito que transcendia sua história pessoal. As palavras que ele havia citado anos antes, atribuídas a Jesus nos manuscritos preservados por Yeshua, pareciam profeticamente precisas. Virá um tempo em que ciência e espírito falarão novamente a mesma língua, como no princípio dos tempos. Em seu 18º aniversário, Noah tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Anunciou que faria uma pausa em sua participação pública no trabalho científico para empreender uma jornada pessoal de descoberta. Há lugares que preciso visitar, explicou ele aos pais. Pessoas que preciso encontrar. Conexões que preciso fazer, não como objeto de estudo ou como pesquisador, mas como um ser humano integrando todas as dimensões de quem sou. Sua jornada o levou primeiro à Índia, onde passou 6 meses em um mosteiro nos Himalaias, estudando práticas meditativas tibetanas relacionadas à memória e à consciência. De lá, viajou ao Japão para imersão na tradição Zen e sua abordagem única à natureza da mente. Seguiu, então, para comunidades indígenas na América do Sul, explorando suas compreensões da consciência como um fenômeno que transcende gerações.
Ao longo dessa odisseia pessoal, Noah mantinha correspondência regular com Sofia, compartilhando insights que surgiam da integração de suas experiências atuais com as memórias de Yeshua e o conhecimento científico contemporâneo. Essa correspondência, posteriormente publicada com o título Cartas entre Mundos, se tornaria um documento extraordinário do diálogo emergente entre ciência e sabedoria contemplativa. Foi durante sua estadia com os Cogui, uma comunidade indígena isolada na Sierra Nevada de Santa Marta, na Colômbia, que Noah teve uma experiência que completou o círculo iniciado com suas primeiras memórias de Yeshua. Durante uma cerimônia tradicional guiada por um mamo, líder espiritual Kogi, Noah entrou em um estado de consciência expandida, onde vislumbrou o que descreveu depois como a teia completa de vidas. Não apenas suas existências como Noah e Yeshua, mas uma sucessão de encarnações conectadas por temas e propósitos recorrentes. Vi o padrão, escreveu ele a Sofia, não apenas de minhas vidas, mas da consciência humana como um todo. Vi como tudo está conectado em um desenho vasto e belo, onde cada vida é tanto uma gota individual quanto parte de um oceano infinito de consciência. Ao retornar dessa jornada de 18 meses, Noah emergiu com uma clareza e integração que inspiravam todos ao seu redor. Aos 20 anos, ele fundou, em colaboração com Sofia e uma equipe internacional de pesquisadores, o Centro para Estudos Integrativos da Consciência, um instituto dedicado a unir o rigor científico com a profundidade da sabedoria contemplativa. Não estamos apenas estudando a consciência como um fenômeno neurológico ou um conjunto de experiências subjetivas, explicou ele na inauguração do centro. Estamos explorando-a como o terreno fundamental da realidade, do qual emergem tanto a matéria quanto o significado. E estamos fazendo isso não apenas com tecnologia avançada, mas também com as ferramentas refinadas da consciência que tradições contemplativas desenvolveram ao longo de milênios. O trabalho do centro rapidamente ganhou reconhecimento internacional, atraindo colaboradores de disciplinas diversas, de físicos quânticos a linguistas, de neurocientistas a mestres meditativos. A metodologia inovadora, combinando investigação científica rigorosa com práticas contemplativas avançadas, começou a produzir descobertas que desafiavam paradigmas estabelecidos. Um dos projetos mais fascinantes foi o mapeamento de campos de ressonância mnemônica, um estudo em larga escala de pessoas que, como Noah, tinham memórias verificáveis de vidas passadas. Usando tecnologia avançada de imageamento cerebral, análise linguística e protocolos experimentais inovadores, o projeto começou a identificar padrões consistentes nas assinaturas neurais dessas memórias extraordinárias. Os resultados preliminares, publicados na prestigiosa revista Nature, sugeriam que, ao contrário das memórias convencionais, essas memórias transpessoais ativavam circuitos cerebrais normalmente associados não à recuperação de informações armazenadas, mas à percepção direta e à integração de informações externas em tempo real. É como se o cérebro, nesses casos, estivesse funcionando mais como uma antena sintonizada a campos informacionais externos do que como um dispositivo de armazenamento, explicava Sofia em entrevistas. Os dados apontam para um modelo da consciência como um fenômeno não local, onde o cérebro atua mais como um receptor e tradutor do que como um gerador da experiência consciente. Essas descobertas começaram a oferecer um fundamento científico para o que muitas tradições contemplativas afirmavam há milênios, que a consciência não é um produto do cérebro, mas uma realidade fundamental que o cérebro canaliza e expressa, que a identidade pessoal é apenas uma faceta de uma consciência mais vasta e que a morte física não é o fim da jornada consciente, mas uma transição dentro de um continuum mais amplo. Paralelamente a esses avanços científicos,
O impacto cultural das descobertas iniciadas com o caso de Noah Parker e ampliadas pelo trabalho subsequente começava a se manifestar em escala global. Documentários, livros, podcasts e cursos online explorando a natureza da consciência, a possibilidade de vidas passadas e as implicações de uma identidade que transcende a vida atual se multiplicavam, alcançando audiências cada vez mais amplas e diversificadas. O tema deixou de ser visto como uma curiosidade marginal ou uma questão puramente religiosa, para ser reconhecido como uma fronteira legítima e fascinante da exploração humana. Uma investigação sobre a natureza mais fundamental de quem somos. Para muitas pessoas, essa evolução representava uma reconexão profundamente significativa com dimensões da experiência humana que haviam sido marginalizadas pelo paradigma materialista dominante nas sociedades industrializadas modernas. O que estamos testemunhando, observou a socióloga doutora Lemina Haddad, é uma reintegração do espiritual ao núcleo da busca humana por conhecimento e significado. Não em oposição à ciência, mas em diálogo frutífero com ela. É como se estivéssemos recuperando a capacidade de habitar simultaneamente os reinos do logos e do mitos, da análise racional e da experiência direta do mistério. Essa reintegração se refletia também em movimentos de renovação dentro das tradições religiosas estabelecidas. Teólogos cristãos, rabinos, ímãs e líderes de outras tradições começaram a reexaminar suas escrituras e práticas à luz das novas descobertas, encontrando frequentemente conexões que haviam sido obscurecidas por interpretações literalistas ou dogmáticas. O que os manuscritos de Yeshua revelam, observou a teóloga cristã, doutora Rebecca Williams, não é uma contradição com a essência do cristianismo, mas uma dimensão mais profunda de seus ensinamentos. Uma dimensão que foi marginalmente preservada em tradições místicas como a dos padres do deserto, dos místicos medievais como o mestre Eckhart, ou dos contemplativos modernos como Thomas Merton. Para Noah, agora com 25 anos, essa evolução representava a realização do propósito que havia motivado Yeshua a preservar os manuscritos 14 séculos antes. Não apenas proteger um conhecimento antigo, mas prepará-lo para um tempo futuro em que seria novamente necessário. O que estamos testemunhando, refletiu ele durante uma conferência internacional sobre consciência e evolução humana, não é apenas a redescoberta de um conhecimento perdido, mas o nascimento de uma nova síntese, uma compreensão da consciência que integra o rigor analítico da ciência moderna com a profundidade experiencial das tradições contemplativas e que pode nos ajudar a navegar os desafios e os sem precedentes do momento histórico em que vivemos. Esses desafios, das crises ambientais à fragmentação social, das revoluções tecnológicas às transformações geopolíticas, exigiam, na visão de Noah e seus colaboradores, precisamente o tipo de mudança de paradigma que suas descobertas estavam ajudando a catalisar. Uma compreensão mais ampla da identidade humana, que transcendesse o individualismo fragmentado e reconectasse as pessoas a dimensões mais profundas de significado e propósito. Quando percebemos que nossa existência se estende além dos limites de uma única vida, observava Noah, algo fundamental muda em nossa relação com o tempo, com a morte, com o significado de nossas ações. Passamos a ver nossas vidas não como episódios isolados de consumo e gratificação, mas como capítulos significativos em uma jornada muito mais vasta de crescimento e contribuição. Essa perspectiva expandida começou a influenciar campos aparentemente distantes da investigação espiritual original, da sustentabilidade ambiental, à ética da inteligência artificial, da educação à economia. Empresas inovadoras começaram a incorporar práticas contemplativas e perspectivas expandidas de identidade em suas culturas organizacionais,
relatando não apenas melhorias no bem-estar dos colaboradores, mas também decisões mais alinhadas com visões de longo prazo e benefícios sociais mais amplos. Escolas e universidades começaram a integrar alfabetização contemplativa em seus currículos, reconhecendo que o desenvolvimento da consciência é tão importante quanto a aquisição de conhecimentos e habilidades técnicas. Pesquisadores em inteligência artificial começaram a explorar as implicações de uma consciência não redutível a processos computacionais, buscando abordagens que honrassem tanto o poder transformador da tecnologia quanto as dimensões intrinsecamente humanas da experiência consciente. Para Noah, agora no auge de sua maturidade intelectual e espiritual, esses desenvolvimentos representavam apenas o início de uma transformação mais profunda da consciência humana. Uma transformação para a qual o caso extraordinário de sua infância havia sido apenas um catalisador inicial. O que começou como minha história pessoal, refletia ele, tornou-se parte de uma história muito maior que estamos escrevendo coletivamente. A história de uma espécie redescobrindo dimensões de sua própria consciência que foram temporariamente eclipsadas, mas que agora estão emergindo novamente, justo quando mais precisamos delas. Aos 30 anos, Noah publicou A Teia de Vidas, uma obra que integrava as descobertas científicas do centro com insights derivados dos manuscritos antigos e de sua própria experiência extraordinária. O livro rapidamente se tornou um fenômeno global, traduzido para mais de 50 idiomas e aclamado tanto por sua profundidade filosófica quanto por sua relevância prática para a vida cotidiana. O que Noah conseguiu, observou o físico e filósofo Dr. David Prentice em sua resenha para o New York Times, é nada menos que uma nova síntese. Uma visão da consciência humana que é simultaneamente científica e sagrada, racional e reverente, rigorosamente ancorada em evidências e radicalmente aberta ao mistério. Para milhões de leitores ao redor do mundo, o livro oferecia uma linguagem e um mapa para territórios de experiência que muitos haviam intuído ou vislumbrado, mas que raramente encontravam expressão na cultura dominante. Foi como encontrar palavras para algo que sempre soube em algum nível profundo, escreveu uma leitora em uma carta emocionada a Noah. Como se uma memória antiga estivesse sendo despertada, não apenas de uma vida anterior específica, mas de uma verdade fundamental sobre quem realmente somos. Essa ressonância profunda não era coincidência. Como Noah frequentemente observava, as descobertas catalisadas por seu caso não eram sobre uma pessoa extraordinária, mas sobre potenciais latentes em todos os seres humanos. Todos carregamos memórias além desta vida, dizia ele. Nem sempre acessíveis da maneira explícita como foram para mim, mas presentes nas intuições profundas, nos déjà-vu inexplicáveis, nos sonhos recorrentes, nas afinidades e repulsões que parecem preceder nossa experiência atual. São como sussurros da alma, lembrando-nos de uma história mais ampla à qual pertencemos. O trabalho do Centro para Estudos Integrativos da Consciência continuava a expandir essas fronteiras, desenvolvendo metodologias que permitiam a pessoas comuns explorar as dimensões transpessoais de sua consciência de maneiras seguras e estruturadas. O protocolo de ressonância mnemônica, refinado ao longo dos anos, evoluiu para uma prática acessível que combinava elementos meditativos, artísticos e dialógicos, permitindo o acesso gradual e integrado a memórias que transcendiam a vida atual. Os resultados desse trabalho, documentados em estudos longitudinais rigorosos, indicavam benefícios significativos que transcendiam a curiosidade sobre vidas passadas. Participantes relatavam maior senso de propósito, diminuição do medo da morte,
maior compaixão e sentido de conexão com os outros e uma capacidade ampliada de lidar com desafios e sofrimentos da vida atual. O que descobrimos, explicava Sofia, agora diretora de pesquisa do centro, é que acessar memórias transpessoais não é apenas sobre descobrir quem você foi antes, mas sobre expandir fundamentalmente sua compreensão de quem você é agora, reconhecendo-se como uma expressão atual de uma consciência muito mais vasta e antiga do que sua identidade biográfica. Para Noah, essa expansão de identidade era a essência da transformação que ele havia vivido desde a infância. Uma transformação que agora via refletida nas vidas de milhares de pessoas que participavam dos programas do centro ou aplicavam suas metodologias independentemente. O que chamamos de reencarnação, observava ele, é apenas um aspecto de um fenômeno muito mais amplo. Natureza intrinsecamente contínua e relacional da consciência. Não somos entidades isoladas que ocasionalmente renascem em novos corpos. Somos expressões localizadas de um campo consciente vasto e interconectado, que se manifesta em formas sempre novas enquanto mantém uma continuidade subjacente. Essa visão começou a oferecer um terreno comum, onde tradições espirituais diversas e perspectivas científicas avançadas podiam dialogar produtivamente, reconhecendo suas linguagens e metodologias distintas, enquanto convergiam para insights fundamentais compartilhados sobre a natureza da consciência e da realidade. A história extraordinária que começara com um menino de 4 anos, falando um idioma extinto, havia se transformado em um catalisador para uma nova etapa na evolução da compreensão humana. Uma etapa onde a antiga dicotomia entre ciência e espiritualidade dava lugar a uma abordagem integrativa que honrava tanto o rigor analítico quanto a experiência direta do mistério. Para Noah, agora entrando na maturidade plena de sua vida, essa jornada representava a realização de um propósito que transcendia sua história pessoal. Um propósito prefigurado nas palavras atribuídas a Jesus nos manuscritos preservados por Yeshua 14 séculos antes. Há verdades que não podem ser possuídas, apenas vividas. Há conhecimentos que não podem ser impostos, apenas despertados. E há momentos na grande roda do tempo em que o véu se torna mais fino, permitindo que o eterno se manifeste no temporal, para que aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir possam lembrar quem realmente são. Aquele menino de 4 anos que um dia surpreendeu o mundo, ao falar um idioma extinto, havia se tornado um homem que ajudava a humanidade a redescobrir uma linguagem ainda mais antiga. A linguagem da consciência que transcende o tempo, que conecta todas as vidas e que nos lembra de nossa natureza essencial, além de todas as formas passageiras. Se esta história tocou sua alma, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que o amor atravessa o tempo. E lembre-se, nenhuma vida é em vão. Toda experiência, toda lembrança, toda conexão é um fio na grande tapeçaria da consciência que estamos tecendo juntos, vida após vida, através da eternidade.